Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, então, para mais um Evangelho no Lar. Isso é propiciado pela Casa Espírita, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, a CELS. Meu nome é Juliano de Trota e vou estar junto com vocês na reunião de hoje sobre o Evangelho no Lar. Então, para iniciar a nossa reunião, eu convido a todos a fazer a prece inicial. Peço que todos, então, fechem seus olhos, se sintonizem com a espiritualidade superior. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guia, a espiritualidade superior que sempre nos acompanha, nos orienta, nos traz boas ideações, principalmente aos nossos mentores. Já sentindo, então, a presença dos nossos amigos espirituais, se adentrando nos nossos lares, limpando nossos ambientes, inundando o nosso coração de paz, de amor, de atenção. Nós agradecemos, então, a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, em seu nome, aprendendo, estudando, trocando conhecimento, que nós possamos, então, usar todo o conhecimento e a força de vontade que nós temos em prol do nosso progresso, em prol do progresso das pessoas que convivem junto conosco. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. Que assim seja. O tema que eu trouxe hoje, que eu separei para a gente poder fazer nosso estudo, diz respeito a uma passagem do Evangelho de Lucas, que fala assim, porquanto, se não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Então, nessa passagem, né, do Evangelho, ele traz particularmente a dificuldade que a gente tem no dia a dia de ter atenção para as coisas que a gente chama de pequenas, né? Porque muitas vezes a gente cuida realmente das coisas grandes, que a gente quer fazer coisas com um vulto maior, que tenha mais notoriedade, e que às vezes sejam situações que envolvem, né, situações maiores no nosso dia a dia, e muitas vezes nós não damos importância para as pequenas coisas, os pequenos deslizes que nós deixamos muitas vezes passar relacionados ao nosso dia a dia. E para isso, eu já vou trazer uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que fala assim, coisas mínimas. É o capítulo 31, que diz assim, que pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. O homem com falsa superioridade zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita sem as particularidades que foram devidamente consideradas e aprendidas e compreendidas. De um modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com o real proveito da vida. Em sintonia estará sua sintonia estará perturbada
se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois se parte integrante e inalienável dos grandes feitos, compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas, pois se não podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, essa passagem mostra o cuidado que a gente tem, às vezes, das pequenas coisas que vão nos acontecendo no dia a dia. Muitas vezes a gente deixa passar coisas pequenas porque se toma mais cuidado e mais atenção para os grandes deslizes e riscos que, às vezes, a gente pode estar sofrendo ou estar exposto na convivência do dia a dia. Nesse sentido também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele traz uma parte do texto que tem nexo com essa passagem aqui do Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Então, ele fala assim, que é o homem no mundo. Então, ele fala assim, que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos, né? Purifique, pois, os seus corações, não consinta que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Eleve o seu espírito para aqueles espíritos perfeitos por quem chama, a fim de que encontre em você as necessárias disposições que possam lançar a semente que é preciso germinar em suas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Não julgue que, promovendo incessantemente a prece e a evocação mental, pretendemos viver uma vida mística, que nos conserve fora das leis da sociedade aonde estáis condenados a viver. Não. Viva com os homens da vossa época, assim que devem viver os homens. Então, ele traz já uma menção falando que a gente tem, a nossa vida, ela é cercada dessa diversidade, né? E nós temos, dentro dos nossos próprios, alguns desafios que precisam ser atentados, que precisam ser cuidados, né? E essa convivência é que criam circunstâncias, que justamente essas circunstâncias que é para o nosso desenvolvimento, né? E ele continua falando assim, sacrifique-se para as necessidades, mesmo para as coisas simples do dia a dia, mas sacrifique-se com um sentimento de pureza que possa se santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes e características, muitas vezes com características opostas. Não cause transtornos a nenhum desses com quem estiveres. Seja agradável, seja feliz, seja benéfico, mas seja traga a vossa jovialidade a quem provém de uma consciência limpa. Seja a vossa fortuna como um herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir severidades ou tristezas, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportais todos os seus atos da vossa vida ao Criador, que as deu. Basta que quando começar ou acabar uma obra, você deve ter o pensamento voltado ao Criador e lhe peça um reforço para a sua alma, ou a sua proteção para que obtenha o êxito, ou uma bênção para que você possa dela concluir.
Então, em tudo que fizer, retomai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada, de ser santificada pela lembrança de Deus. A perfeição a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições, desde a menor até a maior. Ele continua falando assim: nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado, unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-las. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar, senão em si mesmo, e seria uma atitude egoísta da nossa parte. Então, ele traz nessa passagem justamente aquelas pequenas coisas do nosso relacionamento da rotina, aquelas situações que nós vamos vivendo e que nós temos que suportar, às vezes, no dia a dia, e que muitas vezes ali nós tropeçamos, porque nós pensamos sempre nas coisas muito grandes, pensando que, eliminando, às vezes, esse convívio que nos traz alguns estímulos, e às vezes esses estímulos são estímulos não sempre positivos, que nós temos que trabalhar na nossa rotina, ou pelas situações, ou pelas pessoas que nos trazem esse tipo de estímulos. E ele continua falando assim: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso de punições. Não. Ainda uma vez que vos dizemos, seja feliz, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais que a vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se entristecer o semelhante ou semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Então, com esse trecho do Evangelho, a gente traz que, como é importante a gente tomar o cuidado nas pequenas situações que nós vamos tropeçando no dia a dia. Né? Ainda no livro Vida Feliz, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 23, ele fala o seguinte: as coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. A maior parte das vezes, as pessoas vivem sobre automatismos, sem valorizar esses inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos são tesouros colocados lá por Deus, a teu serviço. E não te dás conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão, para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um deles, dos dons, e resguarda-os dos fatores que os consomem. Ela fala ainda no capítulo 14, e ele fala assim: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente nunca chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém como faças as coisas que te transformará em uma pessoa valiosa. A árvore gigante se origina de uma pequenina semente. O cosmos é resultado de partículas e de moléculas invisíveis.
torna-te grande nas pequenas coisas, a fim de que não te a pequenez nas grandiosas. Então, com isso, a gente finaliza o nosso tema do nosso estudo de hoje, chamando a nossa atenção, então, para as coisas do dia a dia, para as pequenas situações que nós vamos vivendo, seja elas na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, no contato que a gente tem com as outras pessoas, que nos fazem, que nos criam situações que são exatamente essas situações que estão, às vezes, na nossa programação, que elas vêm justamente para o nosso desenvolvimento moral. Então, atentais para as pequenas situações do dia a dia, porque elas são, sim, grandes situações. E se a gente sempre procurar as grandes situações para fazer intervenções, elas nunca vão ser grandes, porque a gente sempre vai inferiorizá-las. Então, é no dia a dia que a gente consegue colocar em ação os ensinamentos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Então, muito obrigado pela presença de todos. Convido a todos, então, a fazer a prece de finalização da nossa reunião. Então, fechamos nossos olhos, levamos nosso pensamento, então, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores que estão na nossa casa nesse momento, agradecendo a presença de todos, a oportunidade que a gente tem do convívio das pessoas que fazem parte da nossa vida, que trazem nossos estímulos necessários para o nosso desenvolvimento, as oportunidades para o nosso crescimento. Deus, muito obrigado pela possibilidade de estarmos todos juntos nessa noite e que a gente possa sempre atentar ao chamado, às oportunidades do dia a dia, às intuições da espiritualidade superior, que nós possamos desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resiliência, lutar contra o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e termos as pessoas que foi nos predestinadas para que evolua e possamos nos desenvolver junto com todos nessa evolução do nosso planeta. Muito obrigado a todos, que assim seja.